Gravar. Ok, show. A gente parou aqui, ó. Passou da metade já, essa aula é menorzinha um pouco. Show. Outra coisa importante, a gente tá vendo o útero aqui também, né? Assim, pra quem não sabe se é um útero. Mas outra coisa importante a gente já tá vendo assim, aspectos macroscópicos do tumor, né? Como é que na macroscopia a gente pode suspeitar que o tumor é maligno ou benigno. Tumores benignos tendem a ter um padrão de crescimento chamado de padrão expansivo, tá? Ou seja, ele não infiltra no tecido como geralmente tumores malignos fazem. Ele vai crescendo e ele vai empurrando só as estruturas adjacentes, as estruturas saudáveis adjacentes, né? Os tumores malignos, ele tem um padrão de crescimento infiltrativo, tá? Ele vai infiltrando no tecido. Essa imagem é boa para mostrar isso, ok? Apesar dela falar que tumor maligno é grande. Acho que essa é a falha dessa imagem. E olha só, essa imagem mostra uma área no centro do tumor necrótica, tá? Necrose com hemorragia. Por que isso acontece? Neoplasias, quase sempre, tá? São acompanhadas de angiogênese. Porque você tem um crescimento de uma massa que antes ali não existia. Essa massa vai começar a crescer, tá? As células neoplásicas costumam, não necessariamente por mutação, mas quando ela fica sujeita à hipóxia, né? A liberar fator de angiogênese VEGF, isso. Tem outros também, mas VEGF é o principal, que estimula a angiogênese no próprio tumor. Então, ele faz o corpo levar vasos sanguíneos para nutrir a massa do tumor, ok? No tumor benigno, como a taxa de crescimento dele é lenta, essa angiogênese consegue bem acompanhar o crescimento do tumor. Já no maligno, ele cresce de forma tão rápida, de forma geral, né, que a angiogênese não é suficiente para acompanhar o crescimento do tumor. Então, as células centrais do tumor, né, ficam em uma hipóxia relativa às células da periferia, que estão em contato mais direto com os vasos sanguíneos, ok? Que podem ser nutridos por difusão. Então, tumores malignos, quando você pega um tumor e corta ele no meio, é muito comum ter pontos enegrecidos no seu centro, tá? Pontos enegrecidos ou pontos acastanhados para avermelhados, tá? Que são pontos de hemorragia e pontos de necrose, principalmente. Geralmente, necrose por infarto hemorrágico, né? Por assim dizer, lembrando da aula de ontem. Porque você tem alguma vasculatura ali, só que você tem áreas que não recebem vasculatura suficiente, porque o tumor cresce rápido demais para essa vasculatura acontecer. E aí essas áreas entram em isquemia aguda, que evolui para infarto, ou seja, necrose, né? E esse infarto, a angiogênese continua ali e aí acaba que jorra sangue em cima dessas áreas de infarto. Então, tumores malignos costumam ter na sua superfície de corte, tá, áreas de necrose e áreas de hemorragia. Pontos de necrose, geralmente mais pontiforme, essas áreas, né? Tumor maligno, devido ao padrão expansivo de crescimento que ele tem, tá, ele é muito mais comum ele ser mal demarcado. Então, assim, muitas vezes é difícil a gente saber onde que o tumor começa e onde que o tumor termina, tá? Nós vamos ver algumas imagens que na macroscopia deixa isso muito claro. Por causa do crescimento expansivo. Então, assim, quando o cirurgião vai fazer uma ressecção do tumor, e ele sabe que o tumor é maligno, porque já pegou biópsia e já mandou para o patologista ver se é maligno ou benigno, se o cirurgião sabe que é maligno, ele sabe que ele tem que deixar, que ele tem que, além de tirar o tumor, ele tem que tirar uma área grande de segurança em volta do tumor. Porque a gente não sabe muito bem onde que ele começa, onde que ele termina. Ele é mal demarcado, tá? Isso é especialmente interessante. Interessante assim, né? Não é legal, mas é legal de estudar. Mas são em neoplasias malignas de parênquima cerebral, tá? Então, assim, um glioma, por exemplo. É muito indefinido o que é tumor e o que é cérebro saudável ali, na hora que o cirurgião vai tirar. Então, tem uma técnica assim, relativamente recente, que é a técnica de neuronavegação. Tá? Eu estou contando isso só para ilustrar um pouco, para fixar as coisas que eu estou falando. Neuronavegação, o que é? O cirurgião
o paciente opera da cabeça, tá? Do tumor cerebral acordado, assim, consciente, né? Lógico, muito anestesiado, mas assim, consciente. E o cirurgião, ele vai fincando algumas áreas do tumor, tá? E falando para o paciente fazer atividades básicas, tipo, fala, levanta o braço, olha para lá, olha para cá. Tem os casos aí que o cirurgião bota o paciente para tocar instrumento enquanto opera, e aí quando o cirurgião, enquanto isso, vai cutucando o cérebro. E aí ele consegue demarcando. Quando o paciente tem alguma alteração, né, visível alguma alteração no paciente, o cirurgião sabe que agora ele chegou na área de cérebro saudável. Então ele marca, daqui para cá é tumor, daqui para cá não é tumor. Tá? E ele vai demarcando isso para saber onde que ele tem que ressecar. Ok? É legal pra caramba isso. Só para ressaltar também, tumor maligno pode dar metástase, não necessariamente ele vai, mas quando dá, você tem certeza, 100% de certeza que ele é maligno, tá? O tumor benigno nunca, por definição, dá metástase, tá? Então aqui, essa imagem ela não é ideal, assim, porque olha só, ela fala tumor maligno, metastático, tá? Ou seja, ele vai dar metástase. Não, tá? Ele tem esse potencial, ok? Tumor benigno não metastático, aí sim, aí é 100% absoluto. Tumor benigno, por definição, não é metastático, ok? E olha só, esse esqueminha é legal, porque tanto o leiomioma quanto o leiomiosarcoma, né, sendo que leiomioma é a versão benigna e o leiomiosarcoma é a versão maligna, ambos provêm de músculo liso, especificamente músculo liso pertencente ao miométrio, tá? do útero. Olha só, como é que no benigno as células são idênticas às células musculares lisas. Isso aqui lembra o aspecto histológico saudável de um miométrio, ok? Só que tem algumas diferenças, né? Assim, em vez de fibras bem bonitinhas, assim, em vez de feixes bem organizados, que nem é no músculo saudável, no benigno esses feixes já são muito mais entremeados, já são mais caóticos um pouco. Os feixes costumam a não ser paralelos, bonitinhos, assim, né? E agora olha só no maligno. No maligno as células não tem nada a ver uma com a outra, tá? Essa célula que não tem cara de ser um leiomioma, o núcleo dela tá bem esquisito, tá? O núcleo dela tá pleomórfico, a célula tá atípica em relação às outras células em volta dela. Tá? Você tem área de necrose, tem área de hemorragia. Você tem algumas células aqui mais bem diferenciadas. Olha só, isso aqui está mais com cara de leiomioma do que isso aqui. Tá? E outras células mais mal diferenciadas. Beleza? Que é essas células mais próximas da área de necrose. Show? Essa imagem é bacana, mas tem os pontos importantes de consertar nela. Macroscopia, tá? Essa tabela aqui que eu botei, eu já falei no slide passado, por isso que eu fiquei mais tempo nele. Deixa eu ver se tem mais coisa para falar. Ah, tá. Enquanto a superfície de corte, né, quando você pega o tumor e corta ele no meio para ver a superfície de corte dele, enquanto no maligno ela costuma ser heterogênea devido aos vários pontos de necrose, vários pontos de hemorragia, né, no tumor benigno a superfície de corte tende a ser homogênea, tá? Geralmente é tudo parecido, olha só, é tudo branquinho, bonitinho, assim, mais ou menos. Olha só. E olha a superfície de corte desse carcinoma pulmonar aqui, beleza? Isso aqui eu não sei o que é isso aqui. É fibroma de ovário, tá escrito, tá? Isso aqui eu sei que é um carcinoma de células pequenas. Repara também as bordas bem delimitadas de um tumor benigno, tá? Com crescimento expansivo. Vai empurrando as estruturas adjacentes. Agora, olha um tumor maligno típico aqui, tá bom? Olha como é que ele vai infiltrando no tecido saudável adjacente, beleza? Crescimento expansivo. Show? Agora vamos falar de metástase, tá? Metástase, todo mundo já escutou falar, tá? Invasão não necessariamente, mas são duas formas de disseminação da neoplasia. Geralmente são atreladas a neoplasias malignas, tá? Neoplasias benignas não dão metástase e eu nunca escutei falar de uma neoplasia benigna invadir um tecido, porque para invadir o crescimento tem que ser expansivo. Nós vamos entender por quê. Eu botei a imagem da pelve feminina porque ela fica didática para entender algumas coisas. Vamos explicar primeiro invasão, tá? Invasão não é metástase, tá? Metástase, por definição, você tem que ter células da neoplasia que se soltaram do tumor primário, que é o tumor que surgiu, né?
células do tumor primário que se desprenderam dele, por assim dizer, tá? E caminharam por um meio líquido para outra parte do corpo. Quais meios líquidos? Sangue, linfa e líquidos cavitários, tá? O líquido peritoneal, basicamente só o líquido peritoneal, tá? Mas esses 3 meios, beleza? Invasão é um mero crescimento do tumor. E esse tumor vai crescendo, infiltrando os tecidos adjacentes e invade outro órgão, tá? Ou invade outra porção deste órgão. Isso é invasão, beleza? Vamos explicar a invasão direitinho. Invasão por continuidade é diferente de invasão por contiguidade, tá bom? Invasão por continuidade, eu vou dar um exemplo. Olha só, aqui a gente tem o epitélio da vagina. Vamos supor, tá, que você tem uma neoplasia maligna originada do epitélio vaginal aqui. Se essa neoplasia for crescendo para cima e invadir o útero, beleza? Essa invasão vai ser por continuidade. Por quê? Porque o órgão continua para o útero, beleza? É como se fosse um corredor. A neoplasia está simplesmente andando pelo corredor. Mesma coisa aqui, se a neoplasia original do epitélio da bexiga e ela for crescendo, e invadir a uretra, tá? Vai ser uma invasão por continuidade, porque ela vai estar continuando no lúmen, tá? Vai ser outro órgão, agora é a uretra, não é mais bexiga, tá? E vai invadir a uretra por continuidade. Agora, como é que a invasão se dá por contiguidade? Vamos pegar o nosso primeiro exemplo do carcinoma do epitélio vaginal aqui. Se ele for invadindo, tá, o tecido conjuntivo, se ele for invadindo o tecido adventícia para trás dele, indo para posterior, tá, invade o tecido conjuntivo e invade a mucosa do reto, ele invadiu o reto por contiguidade. Vocês entendem? Vamos pensar lá em cima agora no trato respiratório, tá? Você tem um carcinoma de epitélio da traqueia. E ele vai crescendo e invade o estômago. Vai ser uma invasão por continuidade, porque ele continuou no corredor que é o esôfago e invadiu o estômago, tá? Agora, se ele invadir o esôfago, não, eu tô falando errado, galera. O carcinoma do epitélio da traqueia invade por continuidade o pulmão, tá? Os brônquios, por exemplo. Mas agora, se ele invadir o esôfago, que está logo a posterior dele, né, ele vai invadir por contiguidade. E invasão por contiguidade sugere a formação de uma fístula, tá bom? Então, a neoplasia aqui do epitélio vaginal, que invadiu por contiguidade o epitélio do reto, fez uma fístula entre a vagina e o reto, tá bom? E como é que tá o nosso tempo aqui? Ele vai falar quando tiver acabando. Beleza, conceito de invasão tá aí. Se tiver dúvida, pode mandar, tá? Agora vamos falar de metástase, tá bom? Metástase, ela pode ser hematogênica, tá? Na verdade, a metástase é uma coisa só, que tem 3 vias para acontecer, tá? Metástase hematogênica é aquela metástase onde a célula neoplásica, tá bom, caiu no sangue e viajou pelo sangue e fez diapedese em outro ponto do sistema vascular, tá? Fez diapedese para invadir aquele tecido, tá bom? E ali ela proliferou e originou a metástase. Metástase linfática é a mesma lógica, porém com a linfa, tá? E a metástase por líquidos cavitários, que eu vou só dar o exemplo do líquido peritoneal, porque é a única coisa que eu sei que existe, porque eu nunca ouvi falar de outros casos, que não é com líquido peritoneal, tá? A neoplasia, a célula se desprendeu do tumor primário, caiu no líquido peritoneal, ficou nadando ali um tempo e pregou em outro ponto do peritônio, tá? E ali deu uma metástase, ok? A gente tem uma metástase por via de líquidos cavitários. Show? Vamos falar um pouquinho mais da hematogênica, ok? A maioria das células que caem na corrente sanguínea morrem, tá? 99% delas.
Eu não sei se esse número é certo, mas eu lembro do meu professor falando dele. Mas a grande maioria esmagadora, tipo, tremenda, assim, morre. Morre por quê? Porque tem muita defesa no sangue, tá? Assim, primeiro, você tem leucócito no sangue, que vai combater a célula neoplásica, tá? Você tem sistema de complementos também. E segundo, para a célula ter o tropismo, não vou falar de tropismo agora, não. Para a célula conseguir fazer a diapedese num lugar exótico para ela, é muito difícil também, tá? Então, uma porcentagem muito pequena de células que caem na corrente sanguínea, de fato, vão dar metástase em outro lugar, ok? E os principais locais que dão metástase por via hematogênica, né, é muito comum alguns órgãos, né, específicos. Pulmão é um deles, fígado é um deles, tá bom? E esses dois órgãos são muito facilmente explicados porque eles são uma sede tão comum de metástase. Eles têm plexos capilares muito importantes, tá? E eles recebem muita circulação do corpo inteiro, tá bom? O fígado recebe circulação da via porta e recebe circulação das artérias hepáticas, tá? Isso é muito sangue que ele está recebendo num plexo capilar muito complexo que ele tem. Mesma coisa no pulmão, tá? O pulmão recebe sangue do corpo inteiro. O corpo inteiro mesmo, né? Assim, todo sangue eventualmente passa pela circulação pulmonar. Então ele é uma sede comum de metástase. Agora, esses são os dois órgãos mais comuns que dão metástase, né? Lógico que determinadas neoplasias dão metástases para determinados lugares mais, menos. Só que de forma geral, se a gente considerar o conjunto de todas as neoplasias malignas existentes, esses dois órgãos são os que mais recebem metástases delas, quando metástase está presente, né? Agora, os outros dois órgãos mais comuns são ossos e sistema nervoso central, tá? Por quê? Aí a gente precisou de uma outra teoria para explicar. Porque essa teoria que eu falei do aporte sanguíneo que o órgão recebe, né, e dos plexos capilares que tem nele, importantes, exuberantes, como o fígado e o pulmão, né, a gente fala que essa é a teoria anatômica das metástases hematogênicas. Né? Por que esses órgãos recebem? Por causa desse plexo capilar que recebe sangue de muito lugar. Agora, surgiu-se essa outra teoria, que é a teoria do solo semente, para as metástases hematogênicas, que explicam a grande prevalência das neoplasias, das metástases no sistema nervoso central e nos ossos, que não recebem tanto sangue assim do corpo inteiro, tá? Não tem um plexo capilar grandes coisas. Uma teoria não exclui a outra, tá? Só para deixar isso claro de uma vez. Né? Determinados endotélios, determinados órgãos, né, que tem plexo capilar, que tem um endotélio, tem maior afinidade por determinadas células, tá? Então, as células metastáticas que caem na corrente sanguínea, geralmente tem mais afinidade por determinado órgão, beleza? Tem receptores ali que elas gostam mais, tem maior concentração de determinados receptores que a célula precisa para fazer a diapedese, ok? Isso é uma teoria para explicar a prevalência de metástase em órgãos que a princípio não deveriam ganhar tanto metástase assim, tá? Mas sendo que ganham. Então, saibam que essa teoria existe e não exclui a teoria anatômica das metástases, tá? Porque os dois órgãos que mais recebem metástase, né, ressaltando aqui, fígado, pulmão em primeiro lugar e fígado em segundo lugar, tá? E outra coisa importante, gente, tá? Eu não sei porquê, eu não sei se alguém sabe porquê, os livros não citam. Metástase, independente, metástase necessariamente veio de um tumor primário maligno, né? Mas independente do tipo de crescimento daquele tumor maligno, que geralmente é infiltrativo, né? As metástases hematogênicas sempre têm padrão de crescimento expansivo, independente se o tumor primário que originou ela tem crescimento infiltrativo, né, que é mais próprio de neoplasias malignas. Mas metástase hematogênica tem crescimento expansivo. Eu não sei se isso é uma totalidade, né, se isso é 100%, mas é a via de regra, tá?
Aqui a gente tem uma porrada de metástase hepática, tá? Esse fígado aqui tá todo comido por metástase. Esse paciente aqui não tá vivo, a não ser que ele sofreu um transplante. Mas se ele sofreu, ele não viveu muito tempo depois, então provavelmente ele não recebeu o transplante. Olha só uma metástase aqui. Olha só um outro crescimento metastático aqui. Olha outra metástase aqui. Ele só vai empurrando o parênquima hepático para lá, tá bom? Crescimento expansivo. Metástase linfática. Eu coloquei o exemplo do câncer de mama, tá bom? Que eu falei que eu ia citar ele mais ontem, né? Que eu ia citar mais na aula de hoje. Ele é um excelente exemplo para explicar a matéria dessa prova. Provavelmente vai cair a questão de câncer de mama, tá? Fica atento. Pelo menos eu colocaria uma questão de câncer de mama. Câncer de mama, a gente sabe que ele gera metástase primariamente por via linfática, tá? Gera por hematogênica também. Mas primariamente por via linfática. A maioria das neoplasias geram metástase por neoplasia linfática. Por neoplasia... eu embolei as palavras aqui. A maioria dos cânceres, quando geram metástase por via hematogênica, tá bom? Só que o câncer de mama é predominantemente linfático, especificamente. Por quê? Porque a drenagem linfática da mama é muito rica, né? Principalmente para os linfonodos axilares, tá? Vocês estudaram na anatomia, vocês tiveram aula com SAF, provavelmente vocês estudaram a drenagem linfática da mama, ela é muito complexa, né? A gente tem que decorar os grupos linfonodais para qual ela drena. Mas ela é a porção de drenagem mais importante são para os linfonodos axilares, tá bom? E o que causa grande parte da clínica do câncer de mama, tá? Vão lembrar de edema, especificamente linfedema, ok? Que eu falei para vocês que é um edema exudato, tá? É um edema endurecido, enrijecido. Quando a neoplasia, quando as células metastáticas caem na circulação linfática, elas embolizam essa circulação muitas vezes, ok? Então a circulação linfática da mama fica comprometida. Então essa mama fica edemaciada, a certo ponto, um edema duro, um edema pouco compressível, um edema em aspecto de casca de laranja, tá? Esse é o aspecto que a mama fica, a pele da mama, né? Fica em aspecto de casca de laranja por causa do linfedema, que é um edema rico em proteína, né? Você lembra da aula passada. Tem uma turma nova aí hoje, eu não sei se tem gente dessa turma nova que não assistiu a aula comigo ontem. As aulas estão no YouTube, tá? O representante de vocês tem as aulas. Eu não sei se eu já mandou no grupo da turma, assistam, se vocês quiserem. De tubos hemodinâmicos, tá? Só uma coisa para ilustrar o que eu tô falando aqui agora. No câncer de mama, a gente escuta falar muito do tal do linfonodo sentinela, né? O que é o linfonodo sentinela? Peraí que tem a mensagem. Cadê o chat? Peraí, um segundinho só, galera. Perdi o chat. Tá aqui. Já mandou. Ok, show. Linfonodo sentinela, o que ele é, basicamente? Ele é o primeiro linfonodo do grupo de linfonodos axilares, tá? Ele é o primeiro que recebe a linfa da mama, tá? Ele é o primeiro linfonodo aqui, esse aqui, isso aqui é o linfonodo sentinela. O primeiro linfonodo que recebe, então, todos os linfonodos, assim, em teoria, né? Isso não é muito certinho, não, porque na verdade é muito mais uma teia de vasos linfáticos do que de fato um fluxo bonitinho, assim, um depois os outros, né? Mas assim, de forma geral, se esse linfonodo que tiver metástase, provavelmente os outros para trás vão ter também, tá? O que isso significa? E se esse aqui não tiver metástase, provavelmente não existe metástase para esses linfonodos aqui. O que isso significa para o cirurgião? Na hora de fazer a mastectomia, em um caso de câncer de mama, retirar a mama, ele tem que fazer o esvaziamento axilar de linfonodos também? Uma ótima pergunta.
esse esvaziamento tem consequências sérias, tá? Principalmente nos momentos, nos meses iniciais, depois da mastectomia, porque tem muito desconforto no braço, você tem um edema do braço muito, muito intenso, né? Assim, tirar linfonodo da axila não é de graça, né? É preciso fazer esvaziamento axilar junto com a mastectomia? Depende. O cirurgião vai primeiro realizar a mastectomia, depois ele vai retirar o linfonodo sentinela. E ele vai mandar para um patologista que está de plantão esperando. Tá? Ele é avisado, o patologista é avisado previamente. Você vai receber um linfonodo sentinela, alguém vai levar aí para você. E ele, imediatamente, na hora que ele recebe esse linfonodo sentinela, ele vai fazer uma lâmina a fresco, nem faz preparação, tá? A gente chama isso de congelamento. E ele vai avaliar se aquele linfonodo tem metástase. E ele vai ligar para o cirurgião, ok? E falar, faz ou não faz esvaziamento axilar. E o cirurgião, enquanto isso, vai estar lá esperando, né? E a paciente já lá apagada. Então, o patologista tem que fazer esse diagnóstico muito rápido, né? A paciente não pode ficar lá apagada na mesma cirurgia. E aí o cirurgião faz ou não a esvaziamento axilar, dependendo da ordem do patologista, ok? Agora, por líquidos cavitários, que eu falei já assim, quais são os líquidos cavitários que existem no corpo humano de forma geral? Assim, o líquor, tá? O líquido peritoneal, o líquido pericárdico, que fica entre o folheto parietal e visceral do pericárdio, né? Que é muito pouquinho, né? Um espaço virtual ali. Líquido pleural, que também é muito pouquinho, que geralmente quando tem muito é porque o paciente está com uma pneumonia, alguma coisa assim. Líquido articular, né, que tem nas articulações. Mas o único líquido que é realmente importante para funcionar como via de metástase é o líquido peritoneal, tá? Que é o único que tem quantidade suficiente para acontecer alguma coisa. Eu coloquei uma foto aqui de uma endoscopia, uma laparoscopia explorativa, tá? Não sei se foi explorativa, mas é uma laparoscopia, alguém botou uma câmera dentro da cavidade abdominal e inflou de ar, tá? Isso aqui é a cavidade abdominal do paciente, cheia de ar. E aqui que vocês estão vendo é o peritônio, né? Tem alguma coisa errada com esse peritônio, ok? Ele está cheio de metástase, lotado de metástase. Eu posso, vai acabar daqui a pouco tempo. Eu posso pensar que isso aconteceu da seguinte forma: o paciente tinha um câncer de mucosa do estômago. E esse câncer foi invadindo invadiu a muscular, invadiu a serosa, perfurou a serosa e aí entrou em contato com o líquido peritoneal e começou a descamar células para esse líquido. E as células ficaram ali nadando no líquido peritoneal e foram grudando em porções diferentes do peritônio. Ok? Eu não sei se foi esse o caso, mas é possível ter sido uma coisa parecida com isso. Beleza? E aí geralmente, aí você faz uma paracentese no paciente, por exemplo, você colhe o líquido da cavidade peritoneal e leva para a citologia, você identifica células malignas ali, células de padrão maligno, né? Células pleomórficas, células com cromatina muito feia, beleza? Células esquisitas ali. Aí você confirma que esse quadro aqui de carcinomatose peritoneal se deu. Não, eu coloquei errado na frase, tá? Enfim, vocês entenderam. Ou se não entenderam, manda dúvida, tá? Temos dúvidas? Então, você pode falar a diferença sobre estroma e parênquima, por favor? Sim, tá? Células neoplásicas compõem um... Calma, não. Um tumor é composto sempre por estroma e parênquima, tá? Sendo que a porção realmente neoplásica, a porção de células neoplásicas, é a porção parenquimatosa, tá bom? Estroma não é neoplasia, beleza? Estroma é vaso sanguíneo saudável que cresceu ali no meio. Estroma é fibroblasto que começou a produzir tecido conjuntivo para dar sustentação para aquele tumor, tá? Estroma é talvez um infiltrado inflamatório que está ali no meio, tá? Que estão tentando combater a neoplasia, pode ser considerado como estroma, tá? Então é tudo no tumor que não é de fato são as células neoplásicas. Ok? Nada? Nomenclatura. Eu odeio essa parte, porque podia ser uma coisa muito bem padronizada, tá? Mas não é, porque medicina é confuso. E a nomenclatura de neoplasia, consequentemente, também é confusa.
Tumores benignos costumam ter nomes benignos, e tumores malignos costumam ter um nome mais parecido com maligno, tá? Essa regra vale até aqui, até essa parte da tabela, ou seja, epitelial e conjuntivo, tá? Tumores benignos que têm o seu tecido de origem em tecidos epiteliais, tá? Se esse epitélio de revestimento recebe o nome de papiloma, de forma geral, tá? Agora, se esse epitélio provém de origem de epitélio glandular, por exemplo, o epitélio, sei lá, da hipófise, ou epitélio da tireoide, ou epitélio do córtex adrenal, né? Qualquer epitélio glandular, recebe o nome de adenoma. Então, se você tem um nódulo tireoidiano benigno, tá? O patologista vai chamar aquilo de adenoma tireoidiano. Não é o nome certinho, não. Mas enfim, é um adenoma de tireoide, tá? Ou seja, um tumor benigno provindo do epitélio glandular da tireoide. Tireócito, por exemplo. Ou a célula C, mas enfim, aí não precisa saber a especificidade, né? Isso é coisa da patologia médica. Aí vocês têm que saber. Mas é só semestre que vem, então tá tudo bem. Agora, quando esse epitélio dá origem a uma neoplasia maligna, ela recebe o nome de carcinoma, tá? Carcinoma é um nome que aparece pra caralho, beleza? Vocês vão ver carcinoma pra cá, carcinoma pra lá, e é importante, tipo assim, ajuda muito na hora de ligar os pontos no meio de uma frase que você lê a palavra carcinoma lá dentro, que saber que carcinoma é um câncer de origem epitelial, tá? E origem epitelial pode significar qualquer epitélio, pele, mucosa, enfim. Ok. Pode ser glandular, pode ser de revestimento, tá? Carcinoma é qualquer epitélio que originou. Carcinoma é qualquer neoplasia maligna originada de um epitélio, tá? Ele pode ser. A gente costuma dividir na nomenclatura em carcinomas ductais, que são provenientes do epitélio de ductos. Câncer de mama ductal costuma ser comum, tá? Carcinomas originados do epitélio dos ductos lactíferos, lactóferos. Não lembro, tá? A histologia foi ano passado. Carcinoma de células escamosas, tá? Costuma ser um padrão de epitélios estratificados, tá? O epitélio da pele, por exemplo, ou epitélio, não sei, vaginal, por exemplo, também, tá? O epitélio da mucosa oral, ok? Epitélio esofágico, epitélio pulmonar dos brônquios, tá? Bronquiolar ou bronquial ou traqueal. Isso, tá? Costumam dar um aspecto de células escamosas, apesar de serem um epitélio pseudoestratificado, né? Assim. E adenocarcinomas, geralmente, quando eles são neoplasia maligna, se originam de epitélio glandular, ok? Agora, quando a origem acontece... Peraí, tem pergunta. Quando o tumor é achado, como é feita a identificação para saber se o tumor é primário ou é metástase? Ótima pergunta. Você faz um PET scan, tá? A gente sabe que a maioria esmagadora das neoplasias que surgem no sistema nervoso central é proveniente de metástases. Então, quando você identifica numa tomografia computadorizada, por exemplo, o paciente chega com sintomas de dor de cabeça, tontura, sei lá, meu olho esquerdo parou de funcionar, você vai mandar esse paciente para tomografia de cabeça, tá? E se você vê um tumor lá, você vai assumir primeiro que aquele tumor é uma metástase e vai procurar o tumor primário. E aí você vai mandar o paciente fazer um PET scan, que ele faz um exame. Aí já é medicina nuclear, né? Nem radiologia. Do corpo inteiro, assim, para achar um tumor primário, beleza? Geralmente, tá? Assim, a maioria das vezes, eu tô falando a maioria das vezes, mas eu tô falando isso com muita pouca autoridade também. Mas assim, pelo menos da experiência que eu tenho do curso até agora, né? Assim, que sintomatologia começa com tumor primário, sempre. Então, e a sintomatologia vai te direcionar para o sítio anatômico originário daquela sintomatologia, e aí você vai fazer um exame de imagem daquela local e você vai achar um câncer ali, um tumor ali, um câncer, né, no caso, e vai assumir que aquilo é o tumor primário de cara, tá bom?
Porque geralmente metástase costuma aparecer e dar sintoma muito mais tardiamente no câncer, tá? Você pode identificar primeiro a metástase, no caso do sistema nervoso central, é comum isso acontecer, né? Mas é menos comum, tá? Isso não costuma ser um problema grande, a maioria das vezes. Mas, de novo, eu tô falando isso sem muita autoridade. Nada. Quando a origem é em tecido conjuntivo, tá? A nomenclatura já muda de novo, ok? De forma geral, quando é tecido conjuntivo, é o que? É gordura, é osso, é cartilagem, é vaso sanguíneo, tá? Isso a gente considera como tecido conjuntivo, porque ele tá ali no meio, geralmente, apesar de, estritamente falando, não sei, tá? Fibroblasto, tá bom? Músculo liso. Eu sei que leio meu músculo liso não é tecido conjuntivo, mas a nomenclatura se dá como nos outros, que são de tecido conjuntivo. Tá? Vou aqui exemplos, vocês vão ver no dia a dia de vocês aqui. Tem o sufixo oma, tá? Quando ele é benigno. Eu tenho o sufixo sarcoma quando ele é maligno, tá? Sempre que vocês veem sarcoma, é maligno, beleza? Sempre que vocês veem oma, benigno, menos se for um carcinoma. Entendeu? Não ajuda muito essa regra, porque oma no carcinoma é maligno, tá? Sempre. Então, assim, geralmente no tecido conjuntivo você sempre tem, tipo assim, a versão benigna, o lipoma, e aí você tem a versão maligna, que é o liposarcoma. Aqui tem o O, tá escrito errado aqui. Deixa eu consertar isso. Vai acabar do tempo, tá? Eu vou parar aqui e vou mandar o link para as pessoas. Vocês mandam no grupo da 71 e entra de novo, beleza? Até daqui a pouquinho.